Graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Momentos de comunhão com Deus. 15 minutinhos que passam rápido, por isso pegue sua Bíblia. Texto de hoje, Eclesiastes capítulo 12. Vamos continuar falando sobre a vida de Salomão. Louvor agora. Mas antes vamos falar com Deus. Quero lembrar também, siga-nos nas mídias sociais. E um convite muito especial. Nesse próximo domingo, Dia das Mães, vamos ter também a celebração do Jubileu de Ouro da Igreja Cristã Nova Vida em Botafogo, 50 anos da inauguração do nosso templo, 10 da manhã com o nosso Bispo Luiz Paulo, família, celebrando também a vitória que tivemos nessas últimas semanas, bênçãos de termos Deus trazendo saúde, trazendo renovação sobre o seu povo. Que bom, esteja conosco, também pode acompanhar toda quarta-feira, agora, quarta, 19h30, com o pastor Ragner, e também no domingo à noite, 18h30. Vamos ter consagração sábado, às 9 da manhã, com o irmão Luiz. E lembrando que o Maio Mulher está chegando dia 29 de maio, a nova data, 15 horas, vai ser online, não só para todo o Brasil, como para todo mundo, porque tem gente até lá em Israel acompanhando. É verdade, vai até o outro lado do mundo acompanhando o Maio Mulher. Vamos falar com Deus. Eu estou tão contente. Repare não, mas sabe, se o senhor vive contente, a luta é grande, mas o Deus que mora no nosso coração, Ele sempre nos surpreende com bênçãos sobre bênçãos. Vamos agradecer a Ele, vamos louvá-lo e vamos bendizê-lo no nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado. Nosso coração se alegra na certeza que a nossa vida está nas mãos de um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe. Sonda o coração do teu filho e da tua filha nessa hora e vem abençoar, vem falar conosco, Senhor, e vem ministrar sobre cada pessoa, com teu poder, com a tua unção, trazendo sabedoria do alto, para que aquilo que 1000 palavras minhas não podem explicar, basta uma palavra tua vinda do céu sobre a vida do teu filho, e ele e ela serão abençoados. Assim oramos no nome de Jesus, e que você diga amém, amém. Vamos continuar falando de um coração guardado, protegido, um coração segundo o coração de Deus. Música conhecida, dá meu coração igual ao teu, Senhor. Um coração disposto a obedecer. Cante conosco. Depois pegue a sua Bíblia, Eclesiastes 12, e vamos continuar o nosso culto doméstico para a sua edificação, para o louvor da glória do Senhor. Vamos louvar juntos? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Peça a Deus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Que essa seja a nossa oração. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor, um coração disposto a obedecer a tua palavra, ouvir a tua voz. Aleluia. Você quer isso? Prepare agora a sua Bíblia. Estou aqui com o texto de Eclesiastes, capítulo 12, continuando
a meditação das 2 últimas semanas, onde lemos, se você não acompanhou, abra depois primeiro livro de Reis 11, lê em casa, ou ouça as pregações semana passada e retrasada, quando falamos daquele momento da vida de Salomão, que nem todo mundo gosta de lembrar, em que ele se afastou do caminho do Senhor. Ali não diz que ele abandonou o Senhor, mas ele se afastou da maneira mais correta de servir a Deus, que é adorando a Deus única e exclusivamente, não se envolvendo com idolatria, não se envolvendo com falsos deuses. Só que, através das muitas uniões que ele fez, você lê lá no capítulo 11, 700 casamentos, muitos deles alianças políticas, feitas com patriarcas das aldeias, que ali chamavam de reinados, eram aldeias, grandes famílias, que moravam no derredor de Israel e queriam estar em paz com o povo de Deus. Então faziam alianças através de casamento. Traziam a sua filha, ofereciam em casamento, e ele acabava aceitando. Isso não era uma obrigação, mas ele acabou fazendo isso. Senão todo rei de Israel ia casar com todas as mulheres ao redor. Ele achou que então seria a melhor forma, fez aquela aliança com todas elas, só que cometeu um erro. Ele cedeu não só aos encantos daquelas mulheres, mas às vontades, e muitas trouxeram a sua forma errada de adorar outros deuses e até Moloque. Veja que absurdo. O Salomão chegou a aceitar culto a Moloque, a fazer um templo a ele. Moloque era uma entidade que pedia tão somente o seguinte, que cada pessoa consagrasse um dos seus filhos, de preferência o primogênito, da seguinte maneira, oferecendo e queimando vivo ao fogo, né? Enfim, um sacrifício humano, algo abominável aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Até isso ele, não é que ele fez com as mãos dele, mas ele permitiu que esposas dele que cultuavam essa entidade fizessem esse tipo de culto, algo que entristeceu o coração de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor ficou triste com ele e, como consequência, o castigou, dizendo: não vai ser na tua geração, mas na geração do teu filho eu vou tirar o reino da tua mão. Ainda vai ficar uma parte, e ali ficaram 2 tribos com Roboão, filho de Salomão, mas 10 tribos seguiram a Jeroboão e formaram o reino do norte, e Israel então ficou dividido. O reino foi cortado, foi dividido ao meio por causa da idolatria, por causa da desobediência de Salomão. E aí houve solução para um homem como esse? Claro que sim. Um homem que conhecia a palavra. E eu trago hoje justamente a leitura de Eclesiastes 12, porque eu vejo Eclesiastes como se fosse um fechamento da vida de Salomão, onde ele examina tudo e vê que tudo é vaidade, e ele chega a uma conclusão final que eu quero ler contigo. E a conclusão dele não foi que então se ouvisse os muitos deuses, ou que então vamos fazer o politicamente correto, cada um faça do jeito que quer. Não, ele diz: só há um Deus, e nós a ele vamos prestar contas de tudo o que fizermos, até daquilo que foi feito em oculto. Vou ler, salteado aqui, não vou ler todo o capítulo, mas a partir do 12:1, ele dá o primeiro conselho: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e que cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Isso é, não espere envelhecer para se lembrar de Deus. Lembra-te desde lá do início. O homem, a primeira conclusão que ele tira: o ser humano deve servir a Deus desde a sua juventude. Se você está falando: mas pastor, eu entreguei minha vida a Jesus já na minha tenra idade. Não tem problema. Antes tarde do que nunca. Mas o ideal é que a pessoa consagre a sua vida desde lá da sua juventude. Todo o seu ser, tudo aquilo que faça, toda a sua vida seja dirigida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Primeira conclusão: entrega o teu caminho ao Senhor enquanto você ainda é jovem. Se não pôde fazê-lo, faze-o agora. Entrega a sua vida, entrega o seu futuro. Se afastou, como Salomão, volta, porque ainda é tempo. Antes, aí ele começa a citar de forma poética, falando antes que os braços, as pernas comecem a estremecer, antes que os olhos e os ouvidos comecem a falhar e não ouvir mais bem o som, não enxergar melhor, você deve então se voltar para o Senhor. Faça isso, ele diz aqui. E ele conclui justamente dizendo isso.
Eu quero ler agora o verso 6, mais uma linguagem figurada falando do final da vida. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Por quê? Porque tudo é vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Isso é, vivi tudo, experimentei de tudo, e eu vejo que tudo isso é vaidade, são vontades humanas. E uma conclusão ele tira, uma conclusão ele tem diante de tudo isso. O pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, atentando e examinando, compôs muitos provérbios. E o pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão a palavra da verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e as coleções de sentença como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Outra conclusão sábia, isso é, as verdadeiras palavras de verdade vêm de um único pastor. E ele coloca pastor aqui com letra maiúscula, porque só do Senhor vem a verdadeira fonte de sabedoria. E ouça a conclusão, e eu tenho para mim que assim Salomão encerra a sua vida. Encerra colocando a sua vida no altar de Deus, examinando o coração, pesando o seu coração, vendo aquilo que ele colocou em falta. Mas isso não está escrito, mas eu deduzo por essa conclusão final do livro de Eclesiastes, que pelo que os historiadores dizem, foi o último livro que ele escreveu, tanto que ele cita provérbios e fala, leiam lá os provérbios que já tinham sido escritos antes. A conclusão dele é essa, verso 13, preste atenção. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Enfim, ele pode ter passado pelo que passou, mas a conclusão que ele teve foi: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Mas ele falhou. Quem não falha? Quem já não errou? Quem nunca cometeu pecado? Eu vejo às vezes pessoas indo para a internet só para acusar um. Gente, onde é que está Deus? No meio de tanta gente que procura ser o santarrão. Não, porque eu sou. E um diz que é reformado, outro diz que é não sei o quê. Oh, meu irmão, vamos ser de Cristo. As nomenclaturas, elas se tornam algo não tão importante se nós abandonarmos a verdadeira essência de Cristo. A essência da palavra não pode ser abandonada. Senão tudo aquilo que eu defendo vai ser aparente, e Deus sonda o coração. E ele conclui, ele diz: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Em outras palavras, vamos temer a Deus, vamos guardar os seus mandamentos, porque isso é que cada pessoa deve fazer, porque Deus vai trazer a juízo cada obra, até as que estão escondidas, que você diz, ainda bem que ninguém sabe, mas Deus tudo vê, tudo sabe. Vamos orar, vamos entregar o nosso coração nas mãos dele, 1 minuto de oração, que pode mudar a nossa vida. Senhor, diante dessa palavra, a conclusão do livro de Eclesiastes para mim é como se Salomão estivesse falando: olha, eu termino a minha vida aqui dizendo que tudo que fiz foi vaidade, mas uma conclusão eu tenho: tema a Deus, busque ao Senhor, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a fonte da vida. Eu tenho certeza que esse homem se consertou contigo, que pessoas nessa hora também se cheguem ante ao teu trono para se consertar contigo. Abençoo o meu irmão, a minha irmã, e declaro: recebe agora do Senhor um toque no profundo do teu ser, para que haja transformação, restauração e renovação em nome de Jesus. Diga amém. Chegamos ao final, mas semana que vem voltamos, se o Senhor assim permitir. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.